Olá, eu sou o João Cunha, especialista em instalações elétricas. Depois do vídeo que eu gravei sobre a nova norma de SPDA, várias perguntas foram feitas sobre como conciliar o aterramento do SPDA com o aterramento da 5410, com o aterramento da 14039. As três normas falam de aterramento. Como nós vamos considerar esses três aterramentos? É para isso que eu gravei esse vídeo, para mostrar como que as normas se interagem e como é que a Miomig Engenharia faz os seus projetos. Nós temos prescrições referentes aos eletrodos de aterramento em três normas diferentes. A NBR 5410, que trata das instalações de baixa tensão, a NBR 14039, que trata das instalações de média tensão, de 1 a 36,2 kV, e a NBR 5419. Como que esses três aterramentos, se é que são três, a gente vai discutir ao longo desse vídeo, se realmente cada norma trata de um determinado aterramento, como que geometricamente esses aterramentos estão interligados, eles estão relacionados. A isto eu chamo de topologia do aterramento, que é a forma geométrica deste aterramento. A NBR 5410 prescreve no item 6.4.1.1 que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento. Veja, a NBR 5410, na edição de 2004, trouxe um conceito novo, que é o conceito de infraestrutura de aterramento. Qual o sentido dessa palavra infraestrutura? O sentido dessa palavra, ele vem desse conceito, do sentido da palavra infraestrutura usado, por exemplo, no sentido de infraestrutura urbana, que designa os serviços ou obras públicas que fazem parte de um ambiente urbano, como, por exemplo, a rede de energia elétrica, o saneamento básico, a rede de gás. Então, veja, a infraestrutura de aterramento, ela supre a instalação, supre a edificação, de serviços de aterramento. É esse o conceito que a gente deve adotar a partir da NBR 5410 de 2004. Veja, então, nesse contexto, baseado nesse sentido, nós vamos ver que a NBR fala que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, uma infraestrutura que vai fornecer os serviços de aterramento para essa edificação. Essa infraestrutura é denominada eletrodo de aterramento. E aí ela apresenta as quatro opções. Preferencialmente, o uso das próprias armaduras de concreto nas fundações. Esse é o eletrodo preferencial, ele já vem sendo citado na norma há pelo menos 3 edições, e agora ela chega e deixa claro que esse é o preferencial, é a melhor situação. No mínimo, um anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação, complementado, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, por exemplo, os chamados pés de galinha. Veja, a norma deixa claro que o essencial é o cabo circundando o perímetro. E, quando for necessário, complementado por hastes. Mas o cabo é o essencial. A NBR 5419, veja, ela pega o mesmo conceito, isso na edição de 2015, sob o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura. Veja, a mesma palavra, o mesmo conceito. A infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos os propósitos, ou seja,
o eletrodo deve ser comum e atender à proteção contra descargas atmosféricas, sistema de energia elétrica, sinal. Então, uma única infraestrutura é que é adequada e preferível, segundo a 5419. Veja, o que nós precisamos entender é que a 5410 não está falando de um eletrodo de aterramento diferente da 5419. Ela simplesmente está dando prescrições para o eletrodo de aterramento que agora está vinculado à edificação. Da mesma forma com que a 5419 também dá prescrições para o mesmo eletrodo. Só que a 5410 ela dá prescrições no sentido da aplicação desse eletrodo de aterramento nas instalações de baixa tensão. A 5419 no sentido do subsistema da descarga atmosférica. E a 14039 para o mesmo eletrodo de aterramento, ela dá as prescrições no sentido de ele ser usado, ou seja, a função, o serviço que ele vai fornecer é para proteção segundo as instalações de média tensão. Então, é desta forma que nós temos que enxergar este mesmo e único eletrodo de aterramento. Eu queria aqui esclarecer um ponto que toda vez que a norma fala em eletrodo de aterramento, por exemplo, a 5410 vincula o eletrodo de aterramento à edificação. A 5419 vincula o eletrodo de aterramento à estrutura. E a 14039 à subestação. Então, veja, se nós temos aqui 4 edificações ou estrutura, depende de qual norma está chamando o quê, nós podemos ter também, o entorno disso, a divisão, a propriedade. Então, a primeira coisa é o seguinte, a norma, tanto a 5410 quanto a 14039, fala deste aterramento aqui. Nenhuma das normas obriga esta interligação entre os aterramentos. Nenhuma das normas trata explicitamente da interligação dos aterramentos. A única regra que nós temos essa regra tanto na 14039 quanto na 5410, é que massas simultaneamente acessíveis deve estar vinculada ao mesmo e único eletrodo de aterramento. Portanto, se esses dois prédios estiverem próximos um do outro, eu estou falando próximos, coisas de alguns metros, por exemplo, até uns 10 metros, coisa assim. O aterramento deve ser único, ou seja, deve ter essa interligação por baixo, com cabo nu, enterrado, como um eletrodo de aterramento. Se isso estiver a uma distância muito grande, por exemplo, 100 metros, não faz nenhum sentido fazer essa interligação. Veja, não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico. Do ponto de vista de descarga atmosférica, nós estamos falando em alta frequência, isso está praticamente isolado. A 100 metros ele está praticamente isolado. Veja, se alguém perguntar, mas atrapalha em alguma coisa? Não, não atrapalha. Você simplesmente vai pôr um cabo que ele não vai ter uma serventia como equipotencialização. Veja, a norma vai falar de equipotencialização, a gente vai tratar disso em outro vídeo, dentro de uma zona de proteção. E eu acredito que ninguém vai usar a propriedade como zona de proteção. Então, zona de proteção, a primeira zona de proteção que nós vamos usar é a edificação, é a estrutura. Então, esse é o ponto, um dos pontos que eu queria ressaltar, eu sempre trato desse assunto. Não existe na norma a obrigação dessa interligação, até mesmo porque em muitas situações ela não tem eficácia alguma. Bom, vamos tratar então de como
é o eletrodo de aterramento em uma edificação. A NBR 5410 fala que, no mínimo, o eletrodo de aterramento deve circundar o perímetro da edificação. Então, esse aqui seria o eletrodo de aterramento, segundo a NBR 5410. Um eletrodo de aterramento que circunda o perímetro da edificação. Eu não coloquei nenhuma haste aqui, só coloquei o cabo, é só para exemplificar. A NBR 14039 vai falar que o eletrodo de aterramento deve ser constituído por uma malha sobre o piso da edificação. Então, imaginamos que essa edificação tem duas subestações. Então, nós vamos ter a malha sobre o piso da subestação 1 e a malha sobre o piso da subestação 2. É evidente que a gente não tem 3 eletrodos de aterramento. Nós temos um eletrodo de aterramento para essa edificação. Portanto, eles têm essa ligação, por exemplo. E este eletrodo de aterramento, que é único, está suprindo nesta região um serviço para redução da tensão de contato, por exemplo, e aqui também. E nesta região, onde eu não preciso disso, ele está suprindo o serviço para baixa tensão. Então, essa é a ideia de um eletrodo único, de uma infraestrutura única, que supre serviços em locais onde é necessário. Da mesma forma que você tem uma infraestrutura de água, por exemplo, numa casa, que supre água nos banheiros e não supre água nos quartos, porque ninguém precisa de água no quarto, nem na sala. Mas você precisa de água nos banheiros e água na cozinha. Então, a mesma coisa é o eletrodo de aterramento, que está cumprindo um serviço aqui, atendendo uma prescrição aqui, e aqui ele está atendendo uma outra prescrição. E o caso do SPDA? Bom, eu tenho descidas que são ligadas neste mesmo eletrodo de aterramento. Então, veja, é um eletrodo único sendo usado de forma diferente. E quando eu vou interligar esse eletrodo, por exemplo, num quadro de distribuição, no BEP, eu venho, puxo o cabo aqui, que é o condutor de aterramento, e interligo no barramento de equipotencialização principal. Então, veja, a ideia é mostrar um único eletrodo de aterramento cumpre as 3 funções estabelecidas na normalização. A baixa tensão, ele é um anel que circunda o perímetro da edificação. A 14039, ele está reduzindo a tensão de contato no interior da subestação. E a 5419, o subsistema de aterramento está recebendo a interligação do subsistema de descida para dissipar a descarga atmosférica pelo solo. Então, veja, olha como é que fica muito claro agora esse texto da 5419. Sob o ponto de vista da proteção contra a descarga atmosférica, é evidente que ela está falando sobre esse ponto de vista, porque ela está tratando de descarga atmosférica. Uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada a todos os propósitos. Então, é esse o conceito que eu queria passar para você. Se aparecer mais alguma dúvida, comente aí no vídeo, faz as perguntas aí e a gente vai respondendo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no canal, inscreve no canal. Dá o seu joinha lá no vídeo. Marca no sininho para você receber a comunicação na hora que a gente lançar um vídeo novo. Até mais.